Olá, este é o canal História dos Videogames. Neste episódio vamos descobrir como aconteceu a primeira Super Olimpíada do Videogame, organizada pela revista especializada Super Game em São Paulo no ano de 1992. Então, vamos lá! Campeonatos de videogame hoje podem ser uma coisa comum, mas há uns 20 ou 30 anos era uma raridade. Um dos primeiros super eventos de que se tem notícia foi um campeonato de Space Invaders, com uns 10 mil inscritos nos Estados Unidos, em 1981. No decorrer dos anos, alguns outros poucos torneios foram organizados, em especial no Brasil, com exceção de algum shopping center no lançamento de novos jogos, como ato promocional. Algumas revistas também participavam em promover uma certa disputa entre os fãs. Por exemplo, a Tectoy usava recordes do Master e Mega Club para instigar competitividade entre os jogadores. Recordes eram enviados para a Tectoy e depois publicados nas revistas de games da época. Quem conseguisse os melhores números poderia enviar a prova fotográfica para ter seu nome publicado. Contudo, certa revista especializada em Sega, por volta do ano de 1992, resolveu fazer alguma coisa diferente. A Super Game teve seu primeiro número em julho de 1991. Agora, depois de um ano, a publicação da editora Nova Cultural lança uma campanha de comemoração chamada de Super Olimpíada 92 de videogame. Entre as premiações estavam bonés, camisetas, assinaturas grátis da revista, uma ajuda de custo em dinheiro, os caríssimos consoles da época Sega CD e até mesmo viagens para Disney World. A chamada para a competição apareceu na edição de número 13 da revista, e dizia: "Você vai ver a tremenda moleza que é participar da maior Olimpíada de Master e Mega do planeta, ganhar altos prêmios e ainda ser reconhecido nacionalmente, como o maior fera nessas categorias." A Super Olimpíada 92 de videogame seria dividida em duas fases, uma classificatória de 4 etapas, com jogos divulgados nas edições 13, 14, 15 e 16 da Super Game, e outra com a grande final. A cada edição seriam citados 4 jogos, 2 para Master e 2 para Mega Drive. Para participar, seria necessário enviar uma foto da tela da TV com o maior recorde possível, para cada um dos 2 jogos de cada categoria, juntamente com cupons da revista colados no verso de cada foto. A cada etapa seriam selecionados 4 ganhadores, primeiro e segundo lugares de cada categoria, para a grande final, que contaria com 16 participantes. Os nomes seriam divulgados nas edições seguintes da revista Super Game e também ao vivo na TV. Mas como enviar recordes muito antes do print screen e de gravações de gameplay? Tirando fotos da tela da TV, é claro. E não tinha a facilidade da fotografia digital. Era tudo no filme, revelação, muita tentativa e erro. Imagine quantas crianças amolaram os pais para arranjar máquina e tirar as benditas fotos, sonhando com os prêmios. Quantas fotos estragadas por usar flash, por tremer a câmera no escuro sem tripé, por TVs de péssima qualidade, entre outros. Houveram vários relatos dos jogadores que passaram horas em frente ao aparelho de TV, com seus consoles ligados para alcançar recordes à altura das finais. Quem seriam os campeões olímpicos brasileiros? Quem faturaria os moderníssimos Sega CDs? E quem conheceria a Disney na faixa? A idade dos finalistas ficou na média dos 15 anos. Alguns deles eram Daniel Vieira, de Sobral, Ceará, e Cláudio Aguiar, de Recife, Pernambuco, ambos com 13 anos. Os mais velhos foram Celso Hino, de Jundiaí, São Paulo, com 22 anos, e Dionísio Cazon, de Limeira, também São Paulo, de 36 anos. No cenário dominado por meninos e homens, apenas uma representante feminina, Deise Moraes, de Recife, 21 anos. A grande final aconteceria na loja do McDonald's, um dos patrocinadores, na Alameda dos Palmares, São Paulo, em 31 de janeiro de 1993, um domingo de sol.
Jogadores de outros estados viajaram com acompanhantes e despesas pagas. Com baterias bem rápidas de apenas 20 minutos, os jogos escolhidos para a semifinal foram Gauntlet para o Master System e Batman Returns para o Mega Drive. Melhores placares computados e 4 de cada categoria foram a finalíssima, com Sonic 2 em ambos os consoles. Durante a final, o personagem mais conhecido dos leitores da Super Game, o Chefe, fez enfim sua primeira aparição real, já que era representado pelo desenho de um tipo meio punk, cabelo lilás e óculos escuros na revista. Matheus Schirtz, editor-chefe e homem por trás do personagem, apareceu numa Mercedes e deu autógrafos e até entregou os troféus na festa do pódio. Ele literalmente vestiu o personagem e fez a festa da molecada. Certamente foi uma bela experiência para quem participou e até para quem sonhou participar, mas não pôde. A exposição foi interessante também para as marcas envolvidas, com reportagens na TV e jornais. A competição começou em setembro por todo o Brasil. Hoje os finalistas enfrentaram o último desafio. Para gamer que é gamer de verdade, onde é uma tela de TV, um console, um cartucho, não falta nada. Muito menos na final da primeira Olimpíada Nacional do Jogo da Telinha. Mesmo fora da competição oficial, muitos game maníacos puderam experimentar as novidades. Pouco antes do começo da maratona, os 18 melhores jogadores do Brasil começam o aquecimento jogando. Daniel veio de Sobral, no Ceará, e não largou o jogo nem na hora da entrevista. Quantas horas por dia você joga de videogame? Dia de semana é a tarde toda, final de semana é o dia todinho. Como é que você fez para chegar aqui na final, aqui em São Paulo? Eu tive que ficar 36 horas jogando. Não precisa nem dizer, né? Levei uma surra do Daniel. Um outro finalista é um veterano que veio de Limeira, no interior de São Paulo. Não importa, a idade não importa. O que importa é a paciência ali e a atenção lá. Esses três são de Goiânia e vieram com disposição para desbancar até os paulistas, seus maiores rivais. Qual que é o maior prazer do videogame maníaco? Deixa eu ver. Acho que é quando a mãe sai, não pede pra assistir novela, jornal, aí dá pra jogar bastante. Quem que é o adversário mais complicado? Ah, não sei. O mais complicado, tipo nessa eliminatória, é aquele jogador persistente mesmo, que passa 8 dias com o videogame ligado, que de qualquer jeito quer mandar o recorde. Esse é o difícil. O jogo vai começar. Os finalistas foram divididos em 2 categorias, dependendo do jogo em que cada um é mais forte. No final, quem levou mesmo foram os goianos. 4 das 6 viagens à Disney World saíram para concorrentes de Goiânia. As outras 2 viagens ficaram com concorrentes de Curitiba e Jundiaí. A partir de agora, Goiânia é mesmo a capital nacional. Infelizmente, não se repetiram eventos do mesmo porte, depois que a revista se fundiu com a Game Power, da mesma editora e que tratava de jogos de videogames Nintendo. Agora, vamos conferir a entrevista com o Luiz Reginaldo Almeida, Fleury Curado, no site memoriabit.com.br, que venceu o campeonato na categoria Master System. Ele fez um relato detalhado de como foi essa experiência inesquecível. Prepare a nostalgia e venha com a gente voltar para a década de 90 por meio das lembranças do Luiz, desse inesquecível torneio. Minha história com o videogame é muito antiga, e posso dizer que essa paixão me acompanha desde minha infância. Eu devia ter entre 5 ou 6 anos de idade, quando meu pai trouxe para mim e para meu irmão um Atari 2600. Junto do videogame veio um cartucho Bob is Going Home, que devo ter jogado milhões de vezes. Quase todos os meninos do meu bairro também tinham um Atari. Muitos deles acabei conhecendo por causa do videogame. Lembro-me que um deles comentou que tinha um menino, e esse tinha um jogo chamado Jungle Hunt, que eu ainda não tinha jogado, e que dizia que era muito legal. Peguei minha caixinha de sapatos, onde guardava minhas fitas de Atari, e fui na casa desse menino. Quando ele atendeu a porta, perguntei se ele queria trocar fitas, e nesse dia começou uma amizade que dura até os dias de hoje. Alguns anos depois, na escola, um amigo me perguntou se poderia levar o videogame na minha casa para jogar. Ele disse que a mãe dele não o deixava jogar durante a semana, e por isso tinha levado o videogame para a escola,
escondido na mochila, para jogarmos na minha casa depois da aula. Nesse dia, meu pai, vendo nós dois jogando Alex Kidd em Miracle Road, me perguntou que videogame era aquele. E eu respondi que era o Master System, o videogame que todos os meninos estavam jogando. Expliquei para meu pai quais eram as diferenças daquele videogame para o Atari, que o Master System tinha 256 cores, que o Atari tinha 16. Que era um videogame de 8 bits, uma nova geração. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que meu pai me levou ao shopping, dizendo que iríamos ali tomar sorvete. Nós entramos nas lojas americanas. Ele me perguntou qual era o videogame que eu estava jogando com aquele meu amigo naquele outro dia. Eu mostrei na prateleira, o Master System. Ele perguntou ao vendedor quanto custava e pediu para ele pegar um que iria levar. E naquele dia eu ganhei meu Master System. Além do videogame, meu pai disse ainda que eu poderia escolher um jogo. Escolhi Shoplifter, um cartucho mais barato, de 1 mega. Lá tinha também o R-Type, de 4 megas, mas isso era muito mais caro e estava fora de cogitação levá-lo. Eu me lembro com carinho desse dia, porque tenho ciência de que meu pai, naquela época, não tinha condições de me dar aquele videogame. Dividiu o pagamento no máximo de parcelas possível, mas mesmo sem condições, ele fez isso por mim, porque sabia que aquilo era algo que eu queria muito. Passado um tempo, apareceu o Mega Drive. Uma tia queria comprar para minhas primas e me pediu para ajudá-la nessa compra. Fomos eu, essa tia, minha mãe e meu irmão. Minha tia comprou um para minhas primas e minha mãe também comprou um para mim. Veio então o Super Nintendo. E todos os meninos em Goiânia só falavam que na Videogamia tinha chegado um e que era possível pagar para jogar nele. A Videogamia era uma locadora de games que abriu na cidade, a primeira desse gênero. Fui lá conhecer o tal videogame. Ele estava ligado em uma televisão de 21 polegadas, de tela plana e com som estéreo. E fiquei boquiaberto quando vi o Mario entrar no primeiro castelo do Super Mario World, pois o som estava alto e fazia vibrar as paredes da locadora. Foi uma paixão imediata. Agora eu queria um Super Nintendo. Mas como eu disse antes, não tínhamos uma condição financeira tão boa assim. Embora eu tivesse um Atari, um Master System e um Mega Drive em casa, não tínhamos sequer um videocassete, eletrônicos que todos tinham em casa. Meu pai disse que eu já tinha 3 videogames e que não tinha condições de comprar mais um, que inclusive era muito caro. Então, a Videogamia decidiu fazer um campeonato de Mega Drive. O jogo era Sonic, e quem chegasse ao final do jogo mais rápido ganharia um Super Famicom. Eu e meu irmão vimos ali a oportunidade de conseguir o tão sonhado SNES. E naquele dia fizemos um acordo. Um de nós dois iria ganhar aquele campeonato. E treinamos muito. Eu imaginei que no dia do campeonato iria ter um monte de meninos gritando na nossa orelha, só para tirar nossa concentração. Então treinei em casa com o som da TV no máximo volume, para treinar minha concentração, meu foco, para estar atento ao jogo e somente ao jogo, mesmo que o mundo inteiro estivesse caindo à minha volta. Eu queria aquele videogame, e como queria! No dia do campeonato havia 2 TVs. Eu e meu irmão fomos colocados um ao lado do outro para jogar. E assim que começamos, os meninos começaram a gritar que a gente estava jogando igualzinho. Olhar em uma televisão e na outra era a mesma coisa. Uma parecia reflexo da outra. Quem estava ganhando o campeonato até então era um menino chamado José Guilherme. Eu classifiquei na categoria Mega, eu tenho 13 anos. E alguns anos depois fui o campeão na categoria Mega Drive no concurso da Super Game. Ele tinha chegado ao fim do Sonic em 30 minutos. Eu não ganhei esse campeonato da Videogamia, fiquei em segundo lugar, mas meu irmão ganhou. E naquele dia ficamos conhecidos em toda a cidade como os Irmãos do Videogame. Eu cheguei no final do jogo em 28 minutos e meio, e meu irmão conseguiu em 28 minutos. E os donos da locadora, o Abel e a Meire, de quem me lembro com muito carinho, entregaram para meu irmão o tão sonhado videogame. Eu recebi para o segundo lugar o cartucho The Revenge of Shinobi, que joguei até não poder mais no Mega Drive, e que até hoje é um dos meus jogos favoritos.
As locadoras de games em Goiânia começaram a aparecer por todo lado, e como era inevitável, apareceu um grande campeonato na cidade, patrocinado por diversas locadoras. O campeonato era de Mega Drive e ia ser realizado em um grande shopping da cidade, o Shopping Bougainville. E uma locadora, a Game Mania, sabendo que eu e meu irmão havíamos vencido o campeonato da videogania, entrou em contato com a gente dizendo que queria nos patrocinar. Poderíamos pegar lá qualquer jogo que quisesse. Poderíamos jogar na locadora o quanto quisesse. E no dia do campeonato usaríamos uma camiseta com o nome da locadora. Nesse dia eu estava entrando em uma equipe, junto com outros meninos, o sonho de todo gamer. Nesse campeonato, mais uma vez encontrei o José Guilherme, e também muitos bons jogadores. Entre eles estava o Eudes Shiraishi, dono da Games Club, na época a maior locadora de games da cidade. Ele também estava participando do campeonato. Consegui me classificar para a final, e também o José Guilherme. O jogo da final seria escolhido entre Quake Shot, Decap Attack e outro que já não consigo mais me lembrar. Ganharia o campeonato quem chegasse ao fim do jogo mais rápido. Então sortearam o Decap Attack, e eu ganhei. O José Guilherme levou o segundo lugar. O prêmio era uma viagem para assistir a uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Como não tinha direito a acompanhante e eu não tinha nem 15 anos de idade, preferi pegar o dinheiro da viagem e guardar, para um dia comprar um Sega CD. Veio então o campeonato da revista Ação Games. E este funcionava assim: quem quisesse se classificar para a final teria de bater foto do seu recorde e enviar para a revista. Havia várias categorias, e você poderia bater a foto de um jogo de Master System, de Mega Drive, de Nintendo ou de Super Nintendo, para tentar se classificar. O jogo de Master era o Space Warriors, e foi esse que escolhi para bater no recorde. Mais uma vez jogamos juntos, eu e meu irmão. Enviamos nossas fotos e conseguimos nos classificar os dois. Fomos disputar o campeonato com os outros classificados. Eu fui para a final e fiquei com o segundo lugar. Meu irmão ficou em quarto lugar. O que eu mais queria nesse campeonato não era o prêmio, mas o título. Por toda a minha história com o videogame, eu queria ser o campeão. Mas não fui eu. O Cláudio Tomé dos Santos, um paulista, jogou melhor do que eu e levou o merecido primeiro lugar. E junto do prêmio, o título de campeão. Então veio o campeonato da Super Game. E agora, a fase de classificação para disputar as finais em São Paulo iria acontecer durante vários meses. E seriam duas categorias, Master System e Mega Drive. Cada mês havia um jogo diferente para bater a foto e se classificar. Todos os meninos de Goiânia só falavam nisso, estavam batendo seus recordes e enviando para a revista. Eu mandei meu recorde no primeiro mês, mas não consegui me classificar. No segundo mês, a surpresa. Consegui a classificação na categoria Master System. E nesse mesmo mês, na categoria Mega Drive, também o José Guilherme conseguiu se classificar. No mês seguinte, para minha surpresa, dois outros meninos do meu bairro conseguiram se classificar, na mesma categoria que eu, o Márcio e o Dani. Me lembro de um dia em que tocou o telefone e era o Eudes, dono da Games Club, querendo falar comigo. Ele disse que queria me patrocinar para o campeonato da Super Game. Falou que eu poderia pegar na locadora dele qualquer jogo, de Master, de Mega, de Super Nintendo. Que poderia jogar na locadora o quanto quisesse, poderia jogar New Deal. Que se quisesse poderia jogar nas máquinas do fliperama e ele me daria as fichas. Disse ainda que, caso eu encontrasse um jogo em outra locadora e ele não tivesse esse jogo, que eu poderia pegar, e ele pagaria a locação. Eu fiz isso. Joguei todos os jogos de Master que consegui encontrar nas locadoras de Goiânia. Joguei Mega Drive, joguei Super Nintendo. O José Guilherme recebeu o patrocínio da Games Club, assim como o Márcio, o Dani e eu. Como os dois haviam se classificado para a categoria Master System, propuseram treinar comigo. Disse a eles então que iria treinar sozinho. Varrendo as locadoras de videogame de Goiânia,
eu encontrava jogos raros de Master System. Eles ficavam sabendo e pediam para o nosso patrocinador me ligar, dizendo que eu deveria emprestar o jogo para eles treinarem também. E eles pegavam esses jogos comigo e não me devolviam. Como não poderia contar com os jogos para treinar, comecei a gravar em vídeo algumas jogadas. Eu colocava o vídeo para rodar, pegava o controle, sentava na frente da televisão e memorizava as jogadas com o videogame desligado. Parecia coisa de maluco, mas era assim que eu treinava. Gravei minhas jogadas no Sonic, no Paperboy, no Sonic 2 e diversos outros jogos. Quando fomos para São Paulo disputar o campeonato, fiz questão de chegar lá vestindo a camiseta da Games Club. Era o mínimo que eu poderia fazer pelo Eudes, que me emprestou os jogos da sua locadora, que me permitiu jogar lá quando quisesse, que pagou locações que fiz em outras locadoras. Era o mínimo que eu poderia fazer por alguém que me estendeu a mão, que acreditou em mim. No dia do campeonato, haveria uma semifinal, e apenas 4 participantes iriam para a final em cada categoria. Os jogos ninguém sabia qual seria. Foi então divulgado que jogaríamos na semifinal Gauntlet, um jogo que ainda não havia sido lançado no Brasil, que nem eu, nem ninguém ali tínhamos jogado antes. Pelo menos não no Master System. Tinha esse jogo no Nintendo, mas eu nunca tive um Nintendo. No campeonato, o que valia era a pontuação que estivesse na tela, quando a comissão organizadora decretasse o fim da bateria. Não importa quantas vezes você morresse, o que valia era o que estava na tela na hora do pare. Se você morresse, seus pontos zeravam. Começou a semifinal. Ao lado de cada jogador havia um fiscal controlando o tempo. Eu vi diversas pessoas morrendo e começando novamente o jogo lá do início, com a pontuação zerada. Eu estava lutando para isso não acontecer comigo. Então, um dos fiscais anunciou que faltava 1 minuto para terminar a semifinal. Olhei para o lado e vi o Dani e o Márcio largarem o controle, dizendo que estavam parando para ficar com a pontuação que estava na tela. Eles tinham muito mais pontos que eu, e também outros participantes estavam na minha frente. E foi nesse momento que fechei os olhos e pedi a Deus que me ajudasse. E quando abri os olhos, apareceu na tela a palavra Bonus Stage. Era uma fase onde você ganhava muitos pontos, mas você tinha que encontrar a saída para os pontos serem computados. O fiscal começou a contagem regressiva para terminar a semifinal e eu estava pegando todos os baúzinhos que podia, tentando encontrar a saída. 10, 9, 8, o fiscal dizia, e eu correndo para a saída. Quando ele por fim gritou, terminou, entrei na saída e os pontos começaram a girar na tela. O fiscal ficou alarmado, dizendo que não conseguia ver a pontuação, que tinha de parar aquela contagem. Alguém falou que não tinha como parar de girar os números, e eu estava de cabeça baixa, pedindo a Deus que olhasse por mim. Quando os números pararam de girar, a surpresa, eu estava em segundo lugar e iria para a final. O Dani tinha ficado em primeiro. O Márcio e o Daniel Pontes, o mais novo dos competidores ali presentes, também iriam para a final. Para a surpresa de todos, havia 3 goianos na final da categoria Master System, e o José Guilherme também havia se classificado para a final na categoria Mega, em primeiro lugar. Disseram então que seria sorteado o jogo final, e anunciaram que seria o Sonic 2. O Márcio e o Dani comemoraram essa escolha, porque eles tinham jogado bastante esse jogo. Eles estavam confiantes e vieram me perguntar se eu sabia que, se você passasse de qualquer fase em menos de 30 segundos, ganharia 50 mil pontos. Se você passasse da fase em mais de 30 segundos, o máximo que poderia ganhar era algo na faixa de 1000 pontos. A estratégia era clara, passar da fase o mais rápido possível em menos de 30 segundos. Eu me fiz de desentendido sobre isso, e achando que eu não conhecia a estratégia, o Márcio cantou vitória, como se já tivesse ganhado o campeonato. Disse que, para meu consolo, ele seria o campeão, o Dani tiraria em segundo lugar e eu ficaria em terceiro. Nós 3 ganharíamos os 3 primeiros prêmios, que eram as viagens para a Disney. Ele só não contava com uma coisa. Os 2 tinham treinado apenas as primeiras fases do jogo, achando que isso seria suficiente caso o jogo fosse escolhido para o campeonato.
e eu havia treinado todas as fases. Não consegui passar da primeira fase em 30 segundos, mas consegui fazer isso na segunda, na terceira e em várias outras fases. O Márcio e o Dani não fizeram isso. Quando não conseguiam alcançar os 30 segundos nas primeiras fases, apertavam o reset do videogame. Se conseguiam na primeira fase e não conseguiam na segunda, apertavam o reset. E eu me lembro que toda a imprensa estava rodeando o Dani na final, pois ele era o favorito. Ele havia sido o vencedor da semifinal. Um único fotógrafo havia se sentado ao meu lado, desejando-me boa sorte. E eu me lembro do fiscal anunciando que faltava 1 minuto para acabar a final. E eu lembro de escutar um repórter perguntando ao Dani quantos pontos ele tinha. 500 e poucos mil. O Márcio estava com uma pontuação parecida, e o Daniel estava com pouco mais de 50 mil pontos. Foi quando eu escutei alguém gritar: "O outro ali está com mais de 1 milhão de pontos!" E veio então aquele amontoado de repórteres com flashes, câmeras e filmadoras em volta de mim. Desviei os olhos da televisão e olhei para o lado. O Dani, o Márcio e o Daniel haviam soltado seus controles e estavam olhando para mim de boca aberta. Larguei então o meu controle e me levantei com lágrimas descendo pelo rosto. Minha mãe apareceu entre aquele monte de repórteres e me abraçou, também bastante emocionada. O José Guilherme venceu o campeonato na categoria Mega Drive, e eu venci o campeonato na categoria Master System. O treinamento para chegar à final foi muito difícil? Não digo difícil, mas trabalhoso. Nas etapas classificatórias, o ideal era conseguir a pontuação máxima no jogo. Mas para isso, às vezes era necessário deixar a televisão ligada durante uma semana inteira, jogando de 10 a 12 horas por dia. Em alguns jogos, era teoricamente impossível alcançar a pontuação máxima. Para isso, seria necessário deixar a televisão ligada durante o mês inteiro. E eu também contava com outro tipo de imprevisto. A luz poderia cair a qualquer instante, como já tinha acontecido antes. Além disso, aconteceu de outros meninos, que também estavam batendo fotos para enviar para a revista, desligarem o relógio de luz da minha casa, porque sabiam que eu estava tentando bater o meu recorde. Treinei muito para conseguir chegar na final. Joguei todos os jogos de Master System que consegui encontrar. Joguei jogos de Mega Drive que poderiam melhorar meus reflexos, como o Shadow of the Beast. Mas essa preparação não veio só da época do campeonato. Ela veio de toda a minha história com o videogame. Ela nasceu daquela vontade de ter um Super Nintendo lá no campeonato da Videogamia, e foi reforçada com a vontade de ganhar o campeonato da Super Game, coisa que eu não tinha conseguido no campeonato da outra revista, a Ação Games. Quais as maiores diferenças dos campeonatos de antigamente e os atuais, que chegam a ter grandes premiações em dinheiro? Vejo que os campeonatos de antigamente são muito diferentes dos campeonatos de hoje. Hoje joga-se um contra o outro, e vence aquele que tem a melhor estratégia. Os campeonatos de antigamente eram interessantes porque era só você e o jogo, e vencia aquele que fizesse a melhor pontuação, ou que conseguisse um melhor resultado. Hoje existe um ganhador e um perdedor. Antes todos eram ganhadores. A vitória não era conquistada em cima da derrota de outro jogador. Sinto-me agradecido por ter participado daquela geração em que o videogame dava seus primeiros passos. Enfim, a primeira Olimpíada dos videogames no Brasil de que se tem notícia fez a alegria de muitos meninos e meninas pelo país afora. Não somente aqueles que se habilitaram à grande final, mas de todos que puderam de alguma maneira participar e competir pelos tão sonhados prêmios. As revistas de games da época foram pioneiras em promover eventos dessa natureza, com premiação bastante considerável. O relato do participante e ganhador na categoria Master System, Luiz Reginaldo Curado, foi, além de muito nostálgico, bastante sincero em revelar sua postura e também de outros participantes. Foi difícil, porque no começo eu comecei a tremer, minha mão deu cãibra na mão, fiz 1.300.000. É o que eu tava esperando, eu treinei bastante, tô treinando faz tempo. Espero que tenham gostado de conhecer esse evento significativo para os jogadores de videogame no Brasil no início dos anos 1990. Muito obrigado por assistir a mais esse episódio de
a história dos videogames. Até o próximo!